Deixa eu começar com... Boa noite, gente querida e amada da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Nós estamos com muita saudade dos irmãos. Recebo o abraço da minha esposa, a irmã Magali, a Natália Vitória, que é minha filha. A nossa oração é para que Deus abençoe a todos. E você, nosso visitante online, que nos acompanha pela internet, saiba que a Primeira Igreja Batista de Mesquita ama você. O Senhor está conosco. No Salmo 23, versículo 4, nos diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós estamos pela internet, Facebook, você pode interagir conosco. Nós vamos estar orando nesse instante. Eu gostaria que você acompanhasse conosco a nossa oração. Nós estamos aqui para adorar esse Deus todo maravilhoso, bondoso, grandioso. Feche os seus olhos onde você está nesse instante e acompanhe em atitude de oração. Deus querido, Deus amado, Tu és majestoso, Senhor. Tu és grandioso, Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E por isso, ó Pai, diante da Tua presença santa em nosso coração, nos prostramos, nos humilhamos, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo a Tua grandeza. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer, ó Deus, pelas redes sociais. Queremos Te agradecer, Pai querido, por esses meios de comunicação, para chegarmos aos nossos queridos e amados irmãos e os nossos visitantes. Nós queremos Te agradecer, Pai querido, pelo Teu amor. Queremos Te agradecer pela Tua graça. Queremos Te agradecer pelas Tuas misericórdias. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agora, ó Deus, diante de Ti, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa edificar as nossas vidas. E, ó Deus, se tem alguém nesta noite nos ouvindo, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja tocando os corações, para que, ó Deus, receba, ó Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Receba, ó Deus, o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, pois nós oramos a Ti humildemente, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando nesse instante a irmã Lidalva, ministra de música da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Cremos que o Senhor está conosco, está cuidando de nós e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos o Senhor, por isso nós cremos que o Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor
estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Cante, igreja. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Agora chegou o momento de interação. Pela internet você pode participar fazendo pedido, agradecimento de oração. E nesse instante, pela nossa internet, o Marcelo Bellieri pede pelo pastor Heraldo Cavalcante, que contraiu o Covid-19. Pastor Renato pede pelo médico Fernando Sogaia, que contraiu o coronavírus. Está internado em São Paulo. A irmã Joenice pede por Daniel, seu tio. Pastor Vivaldo e sua tia Geni. Gesiel pede por seu pai Derval. Nós vamos estar orando também pelas autoridades, para que o Espírito Santo de Deus possa estar orientando as nossas autoridades para, nesse momento difícil desse vírus, e também pedir pela classe médica, classe da saúde, da segurança, para que a gente passe por essa dificuldade. Nós vamos estar convidando a ministra de música, irmã Lindalva, por gentileza, que chegue ao microfone e ore por esses pedidos nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, nesta hora, Senhor Deus, com certeza temos tantas pessoas, Senhor Deus, ansiosas, com a incerteza, Senhor Deus, do amanhã. Pai querido, é na confiança que temos que o Senhor cuida de nós, é que nós elevamos nesta hora os nossos pensamentos a Ti. Pai,
Pedimos-te amor, cuidado, proteção para o teu povo e por tantos desesperados nesse momento. Senhor Deus, não nos deixes, Senhor Deus, ansiosos, não os deixes inseguros, Senhor Deus. Precisamos, Pai, de orientações precisas a respeito do nosso comportamento no dia a dia, da nossa ação em relação aos nossos trabalhos, aos nossos compromissos financeiros. Ó Pai querido, instrua, Senhor Deus, os nossos líderes para que eles saibam como conduzir-nos neste momento de crise. Pai querido, fica também com os que estão sendo acometidos com esta enfermidade. Ó Pai querido, os que já estão falecendo, Senhor Deus, conforte os corações dos seus familiares. Dê, Senhor Deus, pronto atendimento para os que ainda, Senhor Deus, necessitam de cuidados e têm esperança de vida, ó Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, nós que estamos ainda sem o contágio dessa enfermidade, esperamos que isso não ocorra. Ajuda-nos a tomarmos as cautelas necessárias, Senhor Deus, para que esse mal não nos alcance, Senhor. E por isso nós contamos contigo, contamos com a tua direção, contamos com o teu cuidado, Senhor Deus, com a tua proteção. E temos a certeza que o teu povo que nos ouve nesta hora conta com isso também. Porque sabemos, Senhor Deus, que do céu nós temos todas as certezas, Senhor Deus, que podemos imaginar. Olha, Senhor Deus, para com esses, Senhor Deus, que precisam do Senhor. O nosso pessoal da saúde, segurança, os demais, Senhor Deus, que estão à frente, Senhor Deus, nesta batalha. Proteja-os, Senhor Deus, porque nós precisamos deles. Amém. Nós precisamos do socorro, nós precisamos dos cuidados, nós precisamos de atendimento, nós precisamos, Senhor Deus, de alimentação. Nós precisamos que todas estas coisas que encaminham, Senhor Deus, para a nossa sobrevivência, Senhor Deus, como sendo coisas essenciais, aconteçam. Então, proteja, Senhor Deus, essas pessoas que estão com essa incumbência nesse momento, Senhor Deus, de trazer-nos esses bens, esses benefícios essenciais para a nossa sobrevivência. Pai, fica conosco. Mais uma vez, nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso querido e eterno Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Chegou o momento de fidelidade ao Senhor e contribuição financeira. Lá na segunda epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 7, diz que Deus ama quem dá com alegria. E nós temos os nossos canais virtuais, por intermédio de transferência e depósito. E também, se você desejar, pode durante a semana chegar em nossa secretaria, vai ter alguém para atendê-lo. E para tanto nós vamos estar cantando o Salmo 40 nesse instante. Confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiante
fortemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Lá no Salmo capítulo 62, versículo 5, nos diz o seguinte: ó minha alma, espera silenciosa no Senhor, porque dele vem a minha esperança. Você pode repetir isso comigo? Você que está aí em casa, diga assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nesse instante, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, palavra esta de fé, de esperança, de amor e de paz ao seu coração. Nós vamos estar convidando o pastor Renato Reis, pastor da Primeira Igreja Batista de Mesquita, nosso pastor. Diz que há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de nascer, morrer, plantar, colher, e tempo de ouvirmos a voz de Deus. E nesse instante nós vamos ouvir a palavra de Deus por intermédio do seu servo. Quero fazer uma oração aqui pelo nosso pastor. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito trabalha em nossos corações. Nós somos, ó Deus, instrumentos do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa usar o teu servo com grande poder, para que o Espírito Santo fale aos corações. E se tem alguém, ó Deus, que está atribulado, triste, abatido, sem sentido na vida, que hoje seja uma noite marcante, que abra o seu coração para Jesus Cristo, que é a única esperança para o ser humano. Abençoa, Deus, o teu servo, pois nós oramos a ti, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Renato. Obrigado, pastor Denilson. Quero dar meu cordial boa noite a todos aqueles que estão aqui conosco
Nossa equipe agora à noite é composta de Renata, ali na projeção, pastor Denilson na direção, Felipe aqui no teclado, Lindalva na direção da música, Desirê na filmagem, Bruno no som e mais o Luciano lá na zeladoria, uma equipe reduzida. Nós estamos tentando enxugar ao máximo para colocar menos pessoas em risco a cada vez que transmitimos os cultos daqui para a sua casa. E é muito bom saber que você está aí. Eu estava ali acompanhando pelo Facebook também e sei que naquele momento havia mais de 100 pessoas conectadas, 120 pessoas, estou sendo informado. Que alegria saber que você está aí e que sua família está aí e que há outras pessoas com você. Muito obrigado por estarem conosco aqui, que a gente possa de verdade agora ouvir a palavra de Deus e que ela fale ao nosso coração. Eu convido você para abrir a palavra em Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 4. Vamos ler os versos de 35 a 41. Eu espero um pouquinho enquanto você abre aí. Marcos 4, 35 a 41. É um texto conhecido, famoso texto em que Jesus acalma a tempestade. E nessa noite, com base nesse texto, vamos falar sobre a presença que nos traz a paz. Texto de Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Outra tradução: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queira Deus abençoar sua palavra lida, abençoar o nosso coração com essa palavra que nos fale a realidade nesta noite. Pastor Fanini conta uma história engraçada. Disse que foi visitar o Amazonas, a floresta amazônica, e quando estava lá para pregar, levaram-no para o meio da floresta para fazer uma excursão na floresta. E lá foi ele com um grupo de pessoas, até que houve um acidente. O guia se perdeu e eles, no meio da floresta, não sabiam sair daquele lugar. O sol começava a se pôr, ficando escuro. Eles ouviam os barulhos daqueles animais e o guia foi tateando o ambiente, todo mundo com muito medo, as mulheres muito mais. E o pastor Fanini disse que o guia orientou cada um ficar bem atrás dele. Por onde ele pisasse, as pessoas pisassem. E todo mundo ia. O guia ia andando, colocava o pé direito aqui, todo mundo colocava o pé direito ali. Colocava o pé esquerdo aqui, colocava o pé esquerdo aqui. E assim eles iam passo a passo na noite escura, no meio da floresta, seguindo o guia.
e o guia andava com o pé direito, eles pisavam com o pé direito, com o pé esquerdo, o guia dava um grito, e todo mundo, gritava também. E assim, a história se tornou engraçada, porque o medo foi tomando conta de todos aqueles que estavam na fila. Eu acho que a gente vive um momento assim agora no Brasil. Parece que há um medo que vai tomando conta, que vai crescendo. É bem a experiência dos discípulos aqui no barquinho, em pleno mar da Galileia. Esse mar da Galileia, dizem os que conhecem bem a região, está próximo de um monte, e lá no monte acumulam muitas frentes frias, que vêm sobre esse mar, e vez por outra, quando faz sol, o mar evapora, e quando se junta o vapor do mar com a frente fria que vem em cima, então as tempestades são comuns. Eles estão no meio da tempestade. Então eu quero olhar para esse texto, e não olhar para a tempestade, mas eu quero olhar para ele e aprender como é que a gente lida com o medo a partir da presença de Jesus. O texto vai falar que Jesus está presente no barco, o texto vai falar que Jesus é a presença que traz a paz para aquela gente. Quando olhamos para o livro de Marcos, o evangelista Marcos, até o capítulo 4, tratou de evidenciar o poder de Jesus na cura de pessoas que estavam adoecidas. Até o capítulo 4, Marcos está falando dos milagres que Jesus operou no físico. E a partir daqui, do capítulo 4, ele começa a introduzir os milagres que Jesus faz na natureza. Um no mar e outro ao redor do mar. Então, a partir do capítulo 4, Jesus está demonstrando o seu poder, não apenas na cura de pessoas fisicamente, individualmente, mas mostrando o seu poder sobre a natureza, especificamente aqui sobre o mar. Uma tempestade, para quem está no barco, sabe como é perigosa. No ano passado, estávamos em férias ali em Arraial do Cabo. E vocês sabem, em Arraial do Cabo tem uma baía lá, que é protegida por uma ilha. E nós fomos fazer um passeio de barco com o meu padrinho de casamento, Paulinho. Saímos do porto. Minha mãe tem muito medo de praia, de mar. E com muito custo conseguimos convencer a dona Celeste, minha querida mãe, a ir no barco conosco. Adentramos e dizendo o tempo todo, não, é seguro, fica tranquilo. Minha mãe não queria ir, mas não vai ficar sozinha, vamos, e convencemos. Entramos no barco, meus irmãos, até a primeira parada estava em paz. Depois dali, bateu um vento, não sei de onde, o mar virou, e o capitão lá que segurava no negócio, ele era valente, ele falou, não, nós vamos às outras praias, e queria levar a gente na Praia do Farol, na Praia do Forno, vamos embora, não, deixa comigo, porque eu sou marinheiro experiente, e ele ia, e ao invés de se aproximar da praia que a gente via à frente, ele ia se distanciando, porque ele dizia, o barco não pode ser pego pelas ondas de lado, ele tem que enfrentar as ondas de frente, e aquela onda ia e subia, o barco ia assim, ele bicava, ele ia se distanciando da praia, e a gente achando que ele ia matar a gente. A minha mãe, imagine como ela ficou. Mais difícil foi cuidar da mamãe do que enfrentar aquilo, e eu confesso, o coração ficou apertado. Quem já enfrentou o mar bravio sabe como é. E até onde eu sei, a gente aqui de nossa igreja, muito experimentada nisso, que o diga o Leandro da Joyce, né, que se está nos assistindo agora, tem uma história muito boa para contar. Uma tempestade realmente dá medo, mas o medo não vem apenas quando chega a tempestade. Todos nós podemos ser acometidos pelo medo.
E o coronavírus está aí para mostrar que isso é uma realidade. Podemos considerar esse vírus como uma tempestade que chegou de repente. Quem poderia imaginar? Uma nuvenzinha que se mexeu daqui, lá em Wuhan, na China, e aquilo foi tomando lugar, tomou o estado, e foram tomadas medidas de prevenção aqui e ali, uns países mais, outros menos, e isso foi crescendo, chegou na Europa, já matou gente na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos, que tomou a frente como o país onde mais morreram pessoas, os Estados Unidos, pasmem vocês, e o Brasil também está nessa escalada. O medo vai tomando conta das pessoas de forma inesperada. Conta-se que um reitor de seminário, numa ocasião, tinha preparado tudo para a aula inaugural. Convidou o preletor, tudo estava preparado, a música. 10 minutos antes de começar o programa, o telefone dele tocou. Ele atendeu, pois não. E a pessoa do outro lado disse: o senhor é fulano de tal? Sim, sou eu. Eu sou policial militar. O senhor tem uma filha chamada Beltrana? E ele disse: sim, tenho. Então, eu estou com ela aqui no hospital. Ela foi atropelada por um ônibus. Então, o reitor teve que cancelar tudo, chamou uma cadeira, pediu uma cadeira, se assentou para escutar a notícia do que vinha. De uma hora para outra, o medo vem. De uma hora para outra a coisa acontece e a gente não espera. A gente parece ter tudo sob domínio, mas inesperadamente as nuvens se movem, se chocam com a frente fria e aí chega a tempestade a trazer medo para a nossa vida. Pode ser o diagnóstico de um médico, pode ser o assalto de gente bandida, pode ser uma pandemia, como essa que estamos enfrentando. Entre os discípulos, nós sabemos, estavam pescadores, homens experimentados no mar e no mar da Galileia. Eles sabem muito bem como é lidar com o mar da Galileia. Eles conhecem aquele lugar onde eles navegam. Mas a questão aqui não é a tempestade, a questão aqui é a presença que traz paz ao coração. Dentro do barco dos discípulos estava Jesus, aquele que criou todas as coisas, inclusive a tempestade. E como é que se pode experimentar essa presença que traz a paz quando o medo toma conta? Primeiro, a presença que traz a paz quando a tempestade chega. É interessante que essa história foi registrada pelos 3 evangelistas. Mateus acrescenta que o barco foi coberto pelas águas. Lucas diz que o barco estava sendo enchido pelas águas. E Marcos, aqui, diz que as ondas batiam dentro e era noite. Ele acrescenta o detalhe, era noite. Cada um acrescenta um detalhe mais aterrorizante. Você imagina, de noite, a tempestade vem, o barco afunda, ninguém vai saber. Quem vai socorrer à noite? Quem vai perceber que a tempestade está acometendo o barco? Eles podiam estar pensando: o nosso fim chegou. Quem diria? Nós, experimentados nesse mar, vamos perecer nele. Às vezes enfrentamos situações assim. Às vezes nos vemos em casos, em situações, em meio a tempestades e achamos que o fim chegou. Mas o mais impressionante disso tudo é que Jesus está dormindo no barco. Quantas vezes parece que a gente, no meio da tempestade, clama a Deus e Ele não nos responde? Deus parece silencioso. E a gente começa a dizer: onde Deus está? Eu falo e Deus não me responde.
eu oro e parece que Deus não me ouve, Ele está dormindo e a gente grita mais alto. Parece que a tempestade é agravada quando a gente entende que Deus não nos ouve, que Deus está em silêncio. Sabe, não há dois mundos nesse mundo. Não há um mundo para crente e um mundo para não crente. Assalto não é somente para quem não é crente. Doença não é apenas para quem não é crente. Eu vejo muita gente aí pensando que, não pega. O sangue está no umbral da sua porta e na sua casa não entra. Não se cuida não para você ver. Vem para todo mundo. Tem que se cuidar. Deus protege, Deus guarda, mas a gente precisa fazer a parte que cabe para a gente. E o mais impressionante, enquanto Jesus dorme, Ele está presente. Ele está ali para cuidar daqueles seus discípulos que estão enfrentando o medo. Estudiosos já chegaram à conclusão que há 7 degraus do medo, que começa com o temor e termina com a angústia. A angústia que Jesus sentiu em Marcos 14:33, que eu já mencionei em outras ocasiões. E esse medo é contagiante. A gente é contagiado pelo medo. Medo, por exemplo, quando um filho da gente não chega. A gente que é pai sabe que é isso. O filho saiu, a filha saiu, e está dando a hora, e ele não chegou. Foi assim que eu lembrei da poesia de Gioia Júnior, A Oração da Maçaneta, que eu separei um trechinho aqui. Diz assim: não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta quando meu filho volta para casa. Nem as vozes da orquestra e o tilintar de copos e a mansa canção da chuva no telhado podem sequer se comparar ao som da maçaneta que sorri quando meu filho volta. Não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta quando meu filho volta para casa. E assim prossegue a poesia que trata do medo de um pai quando o filho não volta. Aqueles discípulos estavam no meio do barco, e junto com o barco deles estavam outros barcos. A tempestade veio sobre todos. Qual é a diferença? A diferença é que no barco dos discípulos, Jesus está lá. A Bíblia diz que Deus manda o sol sobre justos e injustos, a chuva sobre justos e injustos. A tempestade também vem sobre justos e sobre injustos. A diferença é a presença de Jesus em meio à tempestade. Então a pergunta de aplicação deste ponto é: você tem a presença de Jesus? Você consegue perceber a presença dele junto de si, em meio a essa tempestade que vivemos? Segundo, a presença que nos traz a paz quando se clama por socorro. O que é que você faz quando enfrenta a tempestade? Reclama? Bebe? Toma remédio? Lamuria? Entrega os pontos? Todas essas ações são alienação ao problema, são fuga do problema. Durante uma seca na África, os animais precisam buscar os lugares onde há água para sobreviverem. E os estudiosos, estudando o comportamento desses animais, descobriram que eles vão caminhando pelo cheiro, sentindo o cheiro das águas. E alguns, quando intuem que estão longe demais e não têm mais energia para alcançar o lugar onde há água, então eles deitam e esperam morrer. Muitos de nós confiamos em nossas habilidades, confiamos em nossas redes de amigos,
confiamos em nosso plano de saúde, confiamos em nossa conta bancária, confiamos em quanto temos nessa conta bancária, ou se não temos, confiamos nos amigos que temos. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos muito ricos, a quem eu posso recorrer, mas sabe, isso não está isentando ninguém aí do coronavírus. O médico a quem pedi oração, doutor Fernando Sogaia, por quem eu peço que vocês orem, ele é médico do Albert Einstein, lá em São Paulo. Foi acometido da doença, está internado lá, no UTI. Não importa quanto ganha, não importa quanto tem. Muitos de nós confiamos em nossa própria capacidade. Precisamos confiar naquele que tem poder sobre a tempestade. Os discípulos se voltaram para Jesus e disseram honestamente: Mestre, não se te dá que morramos? O Senhor não se importa com a gente? Eles estão, aqui na linguagem, em língua portuguesa, parece até mais amena a palavra dos discípulos, mas lá no original eles estão reclamando: olha aí, a gente vai morrer, você não está vendo não? Era uma bronca que eles estavam dando. Sabe, tem gente que pensa que fé é igual a estoicismo, resignação, a capacidade de sofrer quieto, sem falar. Não, não é. A fé fala, a fé clama, a fé fala com Deus, a fé olha para os céus e diga: socorre, vem em meu socorro, Senhor. Um dos pais do estoicismo, seu nome era Zenon, certa vez o seu senhor, experimentando a sua capacidade de resignação, apanhou o braço de Zenon e foi torcendo, para experimentar se Zenon realmente acreditava naquilo que ele pregava. Essa resignação, aceitar toda a dor. O braço de Zenon quebrou e a reação de Zenon, segundo a história, foi tão somente dizer: o meu braço quebrou e agora eu não posso mais servir ao meu Senhor. Com voz tranquila. A fé não é assim. A fé fala. A fé se volta para Deus, a fé clama aos céus. Os discípulos não mascararam as coisas que estavam atormentando seu coração. Eles foram a Jesus e apresentaram a Ele a sua queixa. Sabe, a gente quando vem para a igreja se arruma, né? Põe roupa bonita. Eu, caprichei, estou estreando uma camisa nova aqui hoje, né? Muita gente confunde que para ir para Deus também tem que se mascarar, também tem que colocar roupa nova, também tem que disfarçar. A gente pode dizer para Deus qual é o tamanho da queixa da gente. Deus compreende, Deus entende. Conta-se que uma menina entrou no avião e sentou no primeiro banco sozinha e começou a fazer seus desenhos. O avião enfrentou uma turbulência, balançou e todo mundo foi ficando desesperado. A menina tranquilamente desenhando no primeiro banco, todos assistindo aquilo. Quando a tempestade passou, a turbulência passou, alguém virou: menina, você não teve medo não? Ela disse: não, o meu papai é o piloto desse avião. Quando a gente sabe em quem confia, quando a gente sabe a quem recorre, quem guarda a gente pode experimentar a paz, porque sabe que Ele está no controle de todas as coisas. O problema é que muitos acreditam que Deus é como um policial opressor, que fica anotando no seu bloquinho, em tinta vermelha, cada uma de nossas falhas. Não, o nosso Deus não é este, o nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus não é o Deus da lei, o nosso Deus é o Deus do Novo Testamento, que ofereceu seu Filho pela graça numa cruz e que nos abraça em amor. Um Deus que entende as nossas aflições e as nossas lutas. Um Deus que sabe de todas as coisas, mas não as sabe para nos oprimir, para nos acusar, mas que Ele sabe de tudo para nos guardar e nos proteger. Na tempestade,
temos em Jesus o nosso socorro. Ele pode parecer que está dormindo, então não se desespere, apenas clame, peça auxílio, não seja covarde, não se aquiete, não se mascare. Jesus estava dormindo, sim, mas quando foi chamado, ele veio para acudir. Quando solicitado, ele socorreu. Então, a presença de Jesus que traz a paz, vem quando a gente clama por socorro. E por fim, a presença que nos traz a paz, quando o socorro chega. O que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que ele se levantou, repreendeu os ventos. Cala-te, aquieta-te. E quando ele disse aquilo, o mar se acalmou. O problema não estava no mar, o problema não estava na tempestade, o problema estava no vento. E Jesus vai na raiz do problema e dá uma palavra só de ordem e tudo se acalma. Depois que fez isso, então Jesus foi aos discípulos. E aos discípulos ele disse: por que vocês estão tão tímidos? É porque parte do problema era a tempestade, mas a outra parte do problema estava na incapacidade dos discípulos de acreditarem nas promessas de Deus. Porque o texto paralelo sagrado diz que Jesus disse a eles: entremos no barco e vamos para o outro lado. E se Jesus disse, vamos para o outro lado, eles vão chegar do outro lado. Muitas vezes a gente tem dificuldade, porque não acredita nas promessas do Senhor. E é curioso perceber que no fim de tudo isso que aconteceu, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, porque os discípulos terminaram o texto dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Interessante que essa frase, quem é este, permeia todo o Evangelho de Marcos, desde o início até o fim. E essa pergunta feita pelos discípulos, quem é este? Não é respondida aqui no texto, vai ser respondida lá no final do Evangelho, na boca do centurião, que depois que Jesus morreu, ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas essa frase, como disse, permeia todo o Evangelho. Para os líderes religiosos, em Marcos 3:22, Jesus é chamado de Beelzebu. Quem é este? Beelzebu, texto que preguei hoje cedo. Para os familiares de Jesus, em 3:21, ele é um louco, um maluco. Para Herodes, em 6:16, Jesus é João, a quem ele tinha decapitado. Para a multidão, em 6:15, Jesus, dito pelos discípulos, é visto como Elias, um profeta. E para o próprio Deus, essa pergunta é respondida no Evangelho de Marcos, 9:7 de Marcos. Deus diz: este é o meu filho amado, na experiência da transfiguração, a ele ouvi. Sabe, a resposta de quem é Jesus é uma resposta individual. Cada um precisa dar a sua. Então, quem é Jesus para você? Ele é a presença que traz a paz. Certo dia, um pai perdeu o seu filho, vítima de um acidente. Após o sepultamento, ele foi ao pastor da igreja e perguntou: quando meu filho morreu, onde Deus estava? Quando o meu filho morreu, pastor, o que é que Deus estava fazendo? O pastor, em respeito à dor daquele pai, se calou. E num outro momento, ele ligou para o pai e disse: eu agora posso responder sua pergunta. Quando seu filho morreu, Deus estava no mesmo lugar
quando o filho dele morreu. Quando o seu filho morreu, Deus estava fazendo a mesma coisa que estava fazendo quando o filho dele morreu na cruz. Sabe o que isso significa? Que Deus não é apático, que Deus não é indiferente, e que o nosso Deus se compadece das nossas dores, tal como seu Filho Jesus, o Deus encarnado. Isaías 55:3 diz que ele foi um homem experimentado em dores e que sabe o que é padecer. Ele sente as nossas dores. O texto de Hebreus vai dizer que não há um sumo sacerdote como ele, que seja capaz de sofrer, de sentir todas as nossas dores, porque ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele resistiu. Seu sofrimento, meu querido, minha querida, não é maior do que o sofrimento de Deus ao ver seu filho na cruz do Calvário. Não pode se comparar. E ele que sofreu tanto, está pronto a estender os braços e lhe dar a paz que só ele tem para dar. Ele é a presença que traz a paz, porque é capaz de compreender tudo o que tememos, porque tem poder para cessar a tempestade, e porque é cheio de misericórdia e de graça, e porque age para socorrer aqueles que pedem o seu auxílio. Você está em tempestade? Você está vivendo um momento na vida em que perdeu o chão, não há luz no fim do seu túnel, você está atemorizado, você está tomado pelo medo. A presença de Jesus pode trazer paz ao seu coração. Uma só palavra de Jesus é suficiente para trazer paz ao seu coração. Você quer receber Jesus? Você quer a palavra de Jesus? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Se você quiser nesta noite abrir seu coração para Jesus, eu queria convidar você a curvar sua cabeça aí onde você está e a orar. Diga ao Senhor: ó Deus, a tua palavra entrou nesta noite em meu coração. Eu entendi que basta uma palavra do Senhor Jesus para tomar conta da minha vida, para acalmar qualquer tempestade. Ore, busque ao Senhor aí no seu lugar, clame ao Senhor, feche os seus olhos, não se importe com quem está ao seu lado. Ele pode acalmar a tempestade que está sobre a sua cabeça e que toma conta de seu coração. Só Ele pode fazer isso. Nós vamos cantar um dos hinos mais belos do Inário Cristão. Enquanto nós estivermos cantando, queria que você abrisse seu coração para Jesus, entregasse sua vida a Ele, seus medos. Pode clamar. Essa não é uma mensagem apenas para crentes, para não crentes, mas para crentes também. Foram os discípulos que experimentaram a tempestade, mas experimentaram também a presença que traz a paz, a presença de Jesus. Vamos cantar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodes
encapelado do mar, a ira dos homens, as forças do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. Em meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, Senhor. Minha oração é que essa música encontre em seu coração eco e você possa ouvir não apenas a voz da irmã Lindalva, mas a própria voz do Senhor Jesus lhe dizendo: sossegai, e que a sua tempestade sossegue. Temos mais gente interagindo conosco aqui pela internet, pelo Facebook. A Rita Vital pede oração por sua irmã, que é missionária na Espanha, país muito afetado. A Cirleia pede pela Isabela Aleixo, que não se sentiu bem nesta tarde. A Rafa Rezende, oi Rafinha, falei com você ontem, né? Pede por sua tia Renata, que está com suspeita de coronavírus. O Elcio Pinheiro, nosso querido, pede oração pelo seu netinho. A Suelena Aleixo pede que Deus acalme os nossos corações e cada dia busquemos mais a presença de Deus. A Suelena também pede
pela Vanessa Braga. A irmã Zuleide pede pela filha Natália, Maressa, Eiras, Andressa, filha dos irmãos Wagner e Josimere, Eduardo Corredeira e Paula, todos profissionais de saúde. Sim, devemos orar por esses profissionais de saúde. Está aqui a Renata com a gente também. A Lúcia Volotão, da mesma forma, pede por Márcia Cristina Volotão, que está atuando em 2 hospitais. E Márcia Massacessi reforça esse pedido. A irmã Dalva pede pela Madalena e seus filhos. E nós estávamos lembrando dela nessa tarde lá em casa também. Enfim, nossos irmãos, irmã Creuza, irmã Viviane. Como é que eles estão? Nem telefone tem para ligar para a Creuza para a gente saber como ela está. Devemos orar, lembrar deles, dessa gente. Eu queria terminar então esse culto em oração. Em seguida nós vamos recitar a bênção araônica. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque Tu és Deus acima das tempestades da vida. Te agradecemos pelo texto sagrado registrado nas Escrituras, que chegou ao nosso conhecimento, e dele podemos tirar lições de como podemos experimentar a presença de Jesus, que traz paz no meio das tempestades. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Nós pedimos que esta mensagem anunciada aqui produza frutos dignos de arrependimento. Fale a realidade daqueles que hão de ouvi-la, que a têm ouvido, e aproxime cada um do Senhor. Dê a cada um uma experiência do socorro, de ajuda, experiência da paz do Senhor que excede todo o entendimento. Senhor, nós queremos clamar pelo mundo inteiro, que Tu tenhas misericórdia do mundo. Abençoe, ó Senhor, as autoridades constituídas, todas elas, toda autoridade emana da autoridade do Senhor. Então toma, ó Pai, cada um daqueles que tem poder de decisão, de baixar decretos, de orientar sobre coisas técnicas, que estes homens que têm autoridade para tomar decisões sejam guiados pelo Senhor. Tu que conheces todas as coisas, Tu que sabes tudo acerca desse vírus, coisas que os homens ainda não sabem responder, Tu sabes. Então orienta, ó Deus, cada autoridade para que tomem as melhores decisões e que eles se transformem em instrumentos Teus, instrumentos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a população mundial. Mas faz isso, Pai, de tal maneira que todos percebam que foi o Senhor quem fez, para que a glória seja Tua, e que as pessoas possam perguntar, como fizeram os discípulos no final do texto: quem é este? E reconheçam que foi o Senhor quem fez. Então glorifica o Teu nome ainda mais no meio destas situações. Nós clamamos em favor dos profissionais de saúde, alguns mencionados pelo nome aqui. O Senhor conhece, ó Deus, dá que as medidas protetivas, de prevenção, sejam eficazes. E se por acaso houver alguma falha nisso, que o Senhor ponha a Tua mão e intervenha debelando o vírus, para que não haja contágio, e estes heróis da medicina possam prosseguir na linha de frente, cumprindo o seu papel, sendo instrumentos também para curar as pessoas enfermas. Pai, nós clamamos em favor dos missionários nos campos, a irmã da Rita e todos os demais missionários pelo mundo afora, longe de seus familiares, certamente com o coração apertadinho. Que esse seja o tempo deles irem mais aos pés do Senhor, terem experiências profundas contigo, e assim se prepararem, tanto eles quanto nós aqui,
para sermos testemunhas que experimentam a tua paz, mas que também se tornam transmissores dessa paz. Que a gente consiga ser um agente de transmissão, não do vírus, mas da paz do Senhor que excede todo o entendimento. Que em nossa boca haja uma palavra de fé, de esperança e de paz aos corações que andam atribulados por aí, estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos vizinhos. Que a gente saiba usar as redes sociais para disseminar a paz. Que a gente saiba usar, ó Deus, todos os meios de comunicação para anunciar o Evangelho nesse tempo de tanto temor, de tanta desesperança. Dá que tua igreja, fora das paredes, exerça o seu papel como anunciadora do Evangelho, como aqueles que vivem de verdade a presença do Jesus que traz a paz e fala dele para quem precisa. Abençoa então, ó Pai, o teu povo, onde quer que esteja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final. Que Deus abençoe a todos vocês, membros ou não da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Nós agradecemos a audiência e pedimos que o Senhor dê a vocês uma semana de paz, uma semana em que você possa experimentar a presença do Senhor bem de perto, no seu coração e na sua família. Que Deus guarde a todos e nós vamos à bênção araônica, que é costume de nossa igreja quando encerramos os nossos cultos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.